O Augusto Melo tá muito perto de deixar o comando do Corinthians. Depois de meses de polêmicas, discussões e uma gestão cheia de problemas, o presidente tá na corda bamba. O processo de impeachment avançou e agora o futuro dele no clube depende de uma votação que promete ser tão quente quanto estão sendo os bastidores do Parque São Jorge. O conselho do clube já deu o primeiro passo para tirar o Augusto Melo do cargo, mas o caminho até aqui não foi nada tranquilo. Teve confusão, troca de acusações, conselheiros hostilizados e até a polícia militar foi chamada. O clima tá tão pesado que tem gente dizendo que essa crise política é uma das maiores da história recente do Corinthians, comparando até com o que aconteceu na época do Dualib. Mas o que foi que aconteceu para a situação chegar nesse ponto? Por que o Augusto Melo tá sendo acusado e o que o conselho decidiu até agora? O que essa briga política significa pro futuro do Corinthians? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Quando nós fizemos o acordo com a patrocinadora, o jurídico do Corinthians, o compliance do Corinthians, analisou o intermediador e a empresa. Aprovamos. Com certeza, a patrocinadora também levantou o Corinthians e o intermediário. Assinaram um único contrato. Por que nós não reclamaram isso quando assinaram? Não é essa empresa ou não é esse intermediador? Por que não fizeram isso? Você está falando que a empresa, então, o CEO da empresa pode não ter falado a verdade, é isso? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: se a empresa assinou um contrato no dia que nós fechamos o contrato, por que isso não foi questionado no dia? Porque eu não discuto isso. A minha discussão em tudo que eu faço é só a parte de valores e patrocínio. Depois disso, as pessoas que estão comigo, elas mandam para os departamentos competentes disso, que é o compliance, que é o jurídico, que é o financeiro, que é o marketing. É eles que organizam tudo. A minha obrigação, que é o que eu fiz, eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita para o Corinthians. Não deu nenhum problema. Estou fechando outro contrato. Não deu problema. Então, por que esse deu problema? Qual era o motivo disso? Por que todas essas muitas coisas orquestradas que vem acontecendo, que estão acontecendo, a gente quer entender, vamos esperar o processo. Agora, eles querem fazer um impeachment sem legitimidade, né? Não tem legitimidade. Meu próprio advogado explicou, tem mais de 9 itens que não cabe ao que eles fizeram. Por que o presidente do conselho recorreu? Ele recorreu como advogado. Ele não pode fazer isso, ele é presidente do conselho, ele tem que ser imparcial. Ele não pode fazer isso, foi ele que recorreu em nome dele como advogado. O presidente do Corinthians, o Augusto Melo, está enfrentando um processo de impeachment que já passou pela primeira etapa do Conselho Deliberativo do clube. Na última segunda-feira, os conselheiros se reuniram no Parque São Jorge para decidir se o caso seguiria adiante ou seria arquivado. Depois de mais de 4 horas de debates acalorados, com dedo na cara e tudo, o conselho aprovou por uma margem apertada de 126 votos a 114 a admissibilidade do processo, ou seja, a discussão sobre o afastamento do Augusto Melo ainda não acabou, mas já avançou para uma próxima fase em que até agora o presidente do Corinthians está em maus lençóis. Para o mesmo dia aconteceria as 2 votações, mas a votação decisiva que decidiria sobre o afastamento imediato do presidente acabou sendo adiada. A presidência do conselho, alegando cansaço de alguns conselheiros e uma suposta falta de suporte da polícia local, que a polícia militar negou, a sessão então foi suspensa. Agora, uma nova data vai ser marcada para que o conselho decida o futuro do Augusto Melo. Tudo indica que isso deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro. O processo de impeachment tem como base as investigações sobre o contrato do Corinthians com a casa de aposta VaideBet. Sim, ainda essa discussão. A Polícia Civil está apurando possíveis irregularidades no acordo e a decisão se tornou o principal motivo para o pedido de destituição do presidente. Apesar da derrota na votação inicial, o Augusto Melo segue no comando do clube até o conselho tomar uma decisão final. E a tensão no Parque São Jorge, meu irmão, estava muito alta. Teve confusão durante a votação, acusações trocadas entre o Augusto Melo e o Romeu Thomaz Júnior, que é o presidente do conselho, e até conselheiros que foram hostilizados
apoiados por torcedores. É um cenário de instabilidade política que preocupa bastante gente no clube. Cara, essa é uma briga que é mais ou menos aquela fala, sabe? Que nem quem ganhar, nem quem perder, nem vai ganhar, nem vai perder, vai todo mundo perder. Porque assim, quem perde com isso é o Corinthians. Então é um cenário que, pô, muita gente pode achar engraçado, é bagunça, não sei o que lá, mas velho, pô, isso destrói a imagem do clube, isso faz mal para a imagem do clube. E para você entender realmente o que tá acontecendo, eu vou tentar explicar em poucas palavras os próximos passos da forma mais didática possível, beleza? O Conselho Deliberativo do clube se reuniu no Parque São Jorge e aprovou a admissibilidade do processo. Isso significa que os conselheiros decidiram dar sequência às discussões sobre o possível afastamento do Augusto Melo da presidência do Timão. Porém, a decisão final não foi tomada. Vai haver uma nova votação. E essa sessão foi suspensa antes que o conselho pudesse votar se o presidente então ia ser afastado ou não. A nova reunião vai ser marcada para concluir esse processo. Até aqui, o Augusto Melo está perdendo por 12 votos. E ele tem esse tempo para tentar reverter essa diferença. Na próxima etapa, o presidente da comissão de ética e o próprio Augusto Melo, ou a defesa do presidente, vão ter 30 minutos para se manifestar antes da votação definitiva, que vai ser feita por cédulas secretas. Caso o afastamento seja aprovado, o vice-presidente, o Osmar Stabile, assume o comando do clube temporariamente até que os sócios referendem a decisão em assembleia. O Augusto tem o apoio da maioria dos torcedores, tanto pelo bom momento do time em campo, como também porque o discurso da situação é que o que está acontecendo hoje no Corinthians é mais do que uma guerra política. É, na verdade, sob orientação de fortes figuras políticas do clube que pretendem retomar e tomar o controle do Corinthians. Em outras palavras, de forma mais simples, o Augusto Melo e a diretoria do Corinthians, a situação, defende que tudo isso não passa de uma tentativa de golpe, orquestrada por quem perdeu a eleição. E o Romeu Tuma Júnior se manifestou e falou sobre o que vem passando com toda essa briga política e falou até em ameaças que a sua família vem sofrendo. De alguma forma você teme pela sua integridade com as falas do Augusto e com o que aconteceu hoje com os conselheiros? Sim, certeza que sim. Eu já tenho tido muitas ameaças, tem inquérito apurando, minhas filhas têm sentido gesto de muita violência. Recentemente foi ameaçada uma filha minha, inclusive que ia buscar ela na escola. Eu sinto sim, não só a minha segurança, da minha família, de vários conselheiros, inclusive um hoje foi agredido lá fora. Isso é muito preocupante. Eu acho que a polícia tem que tomar providência, o Ministério Público especialmente tem que tomar providência. Isso não pode ficar assim, precisa acabar com isso no futebol. As pessoas não podem ser intimidadas, sofrer agressão, sofrer violência por conta de questões políticas internas. Isso precisa acabar, isso é uma vergonha. Onde nós vamos chegar com isso? Por que no basquete não tem isso, no vôlei não tem isso? Precisa acabar com isso. O futebol vai acabar se isso continuar. É inadmissível o que está acontecendo. Presidente, existia uma relação muito próxima no início do mandato entre você e o Augusto. O quanto impactou esta relação a questão do Fred Luz e Álvares Marçal? Não teve nenhum problema. A questão do Fred Luz e Álvares Marçal eu sempre fui muito mal interpretado. Eu sempre falei que, por questão jurídica, o Corinthians não poderia, e nenhum clube deve ter um CEO como pessoa jurídica. CEO é pessoa física e não jurídica, até porque a responsabilização criminal não recai sobre a pessoa jurídica, é só isso. Eu nunca fui contra o Corinthians ter um CEO pessoa física, eu sempre fui contra qualquer organização de futebol ter um CEO pessoa jurídica. Além de tudo, a pessoa jurídica é sempre favorável à SAF, e eu era contra isso. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, obrigado, hein? Mas se o Romeu Tuma Júnior estava irritado dessa forma, você imagina o Augusto Melo ao fim dessa reunião. Ele chamou o Tuma Júnior de ditador, disse que vai pra cima dele, que não vai aceitar essa situação e que, inclusive, meu amigo, ele disse que é o Romeu Tuma Júnior quem tem que sair da presidência do Conselho do Corinthians. Disse que agora o Augusto Melo e seus advogados vão pra cima dele. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara.
Temos que fazer alguma coisa. Esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada para uma outra data. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima Sim, com semana? certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. A verdade é que tudo isso ainda vai dar muita confusão, mas uma coisa que a gente pode dizer aqui com segurança é que, cara, o Augusto Melo tem uma grande chance de ser afastado do Corinthians sim, e isso revoltaria grande parte dos torcedores. Pelas imagens e vídeos divulgados, a torcida tá completamente ao lado do Augusto Melo, e se o impeachment sair, isso vai ser um problema gigantesco e pode sim refletir em campo. O Corinthians, que está a 11 jogos vencendo todos os adversários, não deixou a crise dos bastidores chegar dentro de campo. Mas se a coisa seguir assim, vai ser difícil impedir que isso aconteça. Blindar o elenco não tem sido uma coisa fácil para o Ramon Dias e a sua comissão técnica. Mas e você, torcedor? Acha que o Augusto Melo vai cair? De que lado você tá nessa confusão toda? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se o Augusto cai ou não, quem tá certo, quem tá errado. Eu quero saber a sua opinião. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Quero todo mundo comentando, quero saber a opinião de todos vocês. Vou ler todos os comentários, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.